Bom dia, meu nome é Laura Jacques da Silva e neste vídeo apresentarei e explicarei a resolução da sétima questão da terceira lista de exercícios da matéria de Introdução à Estrutura da Matéria, dada pelo professor João Paulo Ataide Martins. A questão 7 tem o seguinte enunciado: no espectro infravermelho distante do H79BR, existe uma série de linhas separadas por 16,72 centímetros a menos 1. Calcule os valores do momento de inércia e separação internuclear no H79BR. Para começarmos a resolução de tal questão, deveremos dispor de seguintes dados, como velocidade da luz, representada por ser minúsculo, que vale 2,99 vezes 10 a 10 centímetros por segundo, a massa do hidrogênio, que vale 1,008 gramas por mol, a massa do bromo, que é 79,904 gramas por mol, e, por último, a constante de Planck, simbolizada por H minúsculo, e que vale 6,626 vezes 10 a menos 34 joules segundo. Podemos tratar, portanto, essa molécula diatômica como um rotor rígido, e a partir daí teremos as seguintes afirmações. A diferença de energia encontrada nesse rotor rígido equivale a H ao quadrado sobre 4π ao quadrado I, que no caso é o momento de inércia da nossa molécula, vezes tudo isso, vezes J mais 1, onde J é o nosso número quântico rotacional. E sabemos também que a diferença de energia ela é dada por Hν, onde Ni é a frequência de transição do rotor rígido. E esse J, utilizado anteriormente, ele pode ser um número inteiro, sendo 0, 1, 2 e assim por diante. Portanto, ao substituirmos nas fórmulas, teremos que a frequência de transição no rotor rígido ela vai ser a mesma coisa que H sobre 4π ao quadrado I, tudo isso vezes J mais I, J mais 1, onde J pode ser 0, 1, 2 ou assim por diante. E ao reescrevermos a equação anterior, poderemos substituí-la por frequência de transição no rotor rígido é igual a 2B vezes J mais I, onde consideraremos H sobre 4π ao quadrado vezes I, a mesma coisa que o nosso 2B, onde B será a nossa constante rotacional da molécula e será dada por H sobre 8π ao quadrado I. A fim de representarmos o valor da frequência na unidade de centímetros a menos 1, teremos que considerar o número de onda e, desta forma, dividir nossa equação pela velocidade da luz, chegando, portanto, em Vzinho-tio é igual a 2B-tio vezes J mais 1, onde o B-tio será dado por H sobre 8π ao quadrado, C, que é a velocidade da luz, vezes o momento de inércia. Aplicando aos dados da questão, ficaremos com frequência de transição no rotor rígido é igual a H sobre 4π ao quadrado vezes I, tudo isso vezes J mais 1. Frequência de transição no rotor rígido, tiozinho, é igual a 2B tiozinho vezes J mais I, onde o B tio é igual a H sobre 8π ao quadrado, C vezes I. Poderemos substituir, então, e saberemos que essa diferença de frequência, ou seja, o nosso ΔVzinho tio, ele vai ser dado por H sobre 4π ao quadrado CI vezes J mais 2, menos H sobre 4π ao quadrado CI vezes J mais 1, pois daí estaremos representando que essa molécula diatômica, ela pulou de nível, ela passou de um nível que era J mais 1 para um outro nível que era J mais 2. Resolvendo a conta e substituindo todos os dados disponibilizados no enunciado da questão, chegaremos a I, ou seja, o nosso momento de inércia é igual a 6,626 vezes 10 elevado a menos 34 joules segundo sobre 1,179 elevado a 12 centímetros por segundo vezes 16,72 centímetros a menos 1.
Cortando tudo que puder cortar e resolvendo o restante da operação, chegaremos, portanto, a um valor do momento de inércia no H79BR de 3,36 vezes 10 elevado a menos 47 quilogramas vezes metro ao quadrado. Posteriormente, para que pudéssemos achar o valor da separação intermolecular da molécula diatômica citada no enunciado da questão, devemos somente utilizarmos a equação do momento de inércia, que é dada por μ vezes r ao quadrado. Quando a gente isola o r, temos que r é igual ao momento de inércia sobre μ, tudo isso elevado a 1/2. Para calcular esse nosso μ, que é nada mais, nada menos que a massa reduzida dessa molécula diatômica, usaremos a seguinte equação. μ é igual à massa do H vezes a massa do BR sobre a massa do H mais a massa do BR. Sendo que essa massa, quando a gente fala de massa reduzida, é uma massa que está em uma molécula, então, e não em 1 mol daquele nosso elemento, daquele nosso átomo. Portanto, ao substituirmos as massas na equação, teremos que considerar tal massa dividido pelo número de Avogadro, que é nada mais, nada menos que 6,02 vezes 10 a 23 mol a menos 1. Substituindo todos os valores necessários, chegaremos, portanto, a um valor de μ igual a 1,65 vezes 10 a menos 24 gramas, que é o mesmo que 1,65 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Voltando à equação inicial de momento de inércia e substituindo os dados aqui encontrados como valor de μ, teremos que R é igual a momento de inércia sobre μ elevado a meio. Portanto, R será 3,36 vezes 10 a menos 47 quilogramas metro quadrado, dividido por 1,65 vezes 10 a menos 7 quilogramas. Tudo isso elevado a 1/2. Terminando de resolver os cálculos, encontramos que o valor de R é de 1,426 vezes 10 a menos 10 metros, ou 1,43 angstrom. Concluímos, assim, que no espectro infravermelho distante do H79BR, com a existência de uma série de linhas separadas por 16,72 centímetros a menos 1, os valores do momento de inércia e a separação internuclear no H79BR são, respectivamente, 3,36 vezes 10 a menos 47 quilogramas metro quadrado e 1,43 angstrom. Muito obrigada e bom dia.